Bom dia, queridos, graça e paz a todos vocês. Eu sou o pastor Valdir e venho dar continuidade ao nosso estudo do livro de Ezequiel, que começamos já há algum tempo, e agora nós vamos dar continuidade a partir do capítulo de número 20. Espero que todos os ensinamentos que vocês recebem e estejam recebendo nas nossas escolas bíblicas dominicais servam para que vocês cresçam em conhecimento, em sabedoria e possam levar esse conhecimento a todos aqueles que por um acaso estão hoje sendo enganados por falsos mestres e falsos profetas, ok? Como nós sempre fizemos, eu não lerei versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas eu estarei dizendo a vocês, de acordo com o desenvolvimento do livro, as coisas mais importantes que nós temos a saber, ok? Muito obrigado por estar comigo em mais esta manhã. Que Deus os abençoe. Vamos começar então aqui no capítulo 20. O capítulo 20 de Ezequiel, ele trata exatamente da enumeração das idolatrias das gerações de Ezequiel. Deus usa todo esse capítulo para falar sobre aqueles anciãos que estão indo até Ezequiel para consultar ao Senhor. E Deus fala para Ezequiel exatamente isso. Olha, eles vêm para me consultar, diga para eles praticamente isso. Quem são eles para virem me consultar? Eu não direi a eles, pois eles fazem parte de uma geração que eu abomino. Ou seja, não é porque eles eram profetas que eles estavam de acordo com o coração e o agrado de Deus. Então Deus já exortava que a esses profetas ele não traria nem uma palavra de bênção. Por quê? Porque eles faziam parte de um grupo de idólatras. Aqueles que desde quando Deus se manifestou a Jacó, tiveram a oportunidade de crescer no conhecimento e fazer com que a nação de Israel andasse em caminhos íntegros. No entanto, adoraram aos deuses que Balaque adorava, adoravam aos deuses de Acã, aos deuses de tantos reis que foram contrários propriamente ao Senhor, mesmo tendo sido colocados ali, deuses que estavam nos postes ídolos, deuses que estavam nos altos dos montes, com seus altares constituídos, Astarote, Minerva, Apolo, Nefertiti, quantos e quantos deuses, Dagon, estiveram no caminho de Deus, porque esses homens preferiram dar, então, a esses deuses a graça que deveria ser dada ao nosso Deus. E o nosso Deus não divide a adoração dele com nenhum Deus. Por isso, ele diz, lá a partir do verso de número... deixa eu ver aqui... a partir do verso de número 9, depois que ele fala aqui, ele abençoou a Jacó. Naquele dia levantei a mão para eles para tirá-los da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto a eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então eu lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas os homens se rebelaram, todos esses profetas, e todo esse povo se rebelou contra o Senhor, e adoraram a ídolos do Egito, a ídolos filisteus, a ídolos medos, e por isso Deus disse que eles não quiseram ouvir e por isso estavam lançados sobre as abominações. Veja bem que ele diz, tira diante dos teus olhos. Hoje nós corremos o mesmo risco, não é? Porque nós temos tantas e tantas abominações
que estão diante dos nossos olhos todos os dias, que são colocados por igrejas idólatras, que são colocados por pessoas que trazem no seu coração a adoração maior a bens, a adoração maior a fortuna, a adoração maior a deuses instituídos em seus próprios corações, do que ao próprio Senhor dos exércitos. Então esse capítulo vai enumerando essas gerações e vai enumerando esses ídolos que estavam nos postes ídolos, que estavam nos montes, que estavam nos altares sobre os monturos. E isso é uma condenação ao povo de Israel, que precisa ser vista até hoje, que nós precisamos ver nos nossos corações e tomar a medida exata de cada altar ao qual nós estamos depositando a nossa confiança, e nós estamos depositando a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? E daqui passamos então para o capítulo de número 21. O capítulo de número 21, ele é muito interessante, porque ele contém o chamado Ezequiel, Cântico da Espada. Olha só, hein? O capítulo que tem o Cântico da Espada é o capítulo de número 21. Vamos então a ele. Opa, passou aqui um pouquinho. Vamos ao capítulo de número 21. A espada do Senhor. Nabucodonosor ficou em dúvida se deveria atacar primeiro Jerusalém ou Amon, ou a cidade de Amon, e decidiu por Jerusalém primeiro, e 5 anos depois apenas atacar a Amon. Aqui foi a derrota de Zedequias e o fim do trono de Davi até a chegada do Messias. Aqui, trono de Davi até a chegada do Messias, é que mesmo aquela promessa que Deus tinha feito de que o reino estaria na descendência de Messias, de Davi, e em toda a sua descendência, até o final, até a chegada do Messias. Mas por causa daquela idolatria, então o povo de Deus foi entregue nas mãos de seus inimigos, entregue nas mãos de Nabucodonosor, que é um daqueles que foi usada como espada de Deus sobre Jerusalém, tá? Espada de Deus. Isso é que eu acho interessante. Deus escolhendo o povo ímpio para derrotar o seu povo. E ela começa com o seguinte aqui no capítulo de número 21. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém, a cidade santa. Deus mandando o filho do homem dirigir o rosto contra Jerusalém, tá? E derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel, e dize à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Você percebe que o justo e o ímpio sempre perece por causa de uma nação pecadora? Porque a nação é muito maior do que apenas uma pessoa. E quando Deus derrama a sua justiça sobre a nação, todo aquele que está na nação sofrerá. Isso é clássico, isso faz parte, mas isso também ajuda o justo a entender quando a mão de Deus está pesando sobre a nação, para que ele se detenha, examine os seus próprios caminhos, e para que ele também, vendo o seu coração, se coloque de joelhos, se lance diante do Senhor e comece a orar pela sua nação. A oração pela nação é muito importante. É lógico que se Deus
castiga toda a terra, por exemplo, hoje, como alguns admitem ou pensam, com o coronavírus como sendo um castigo de Deus, vai sofrer o ímpio e vai sofrer o justo. O justo tem a proteção de Deus? Sim, mas o justo tem que lembrar que ele precisa se colocar de joelhos também para abençoar a sua nação e para pedir a misericórdia do Senhor sobre esta nação. E não apenas a misericórdia do Senhor sobre a sua igreja, ou sobre a sua casa, ou sobre o seu povo, que é santo, não, mas sobre toda a nação, porque o Deus ouve o clamor do justo. E nós vemos que o que acontece aqui acontece também lá em Apocalipse, quando Deus olha para 7 igrejas da Ásia e contra cada uma delas ele determina: sim, mas alguma coisa eu tenho contra ti. Esta coisa eu tenho contra ti. Quando Deus vai falar o que ele tem contra esta cidade, automaticamente ele desembainha a sua espada, porque a espada é a língua do Senhor, é a palavra do Senhor, a sua espada. E por isso, nós precisamos entender esse capítulo que vem com grande força, primeiro sobre Jerusalém, que era o chamado povo santo. Por quê? Porque Deus estava com a sua espada nas mãos para aterrorizar o reino de Israel e para tirar Zedequias do trono de Davi. E depois então viria a mão. Aqui vem a derrota de Zedequias e o fim do trono de Davi. E isso acontece até a chegada de Jesus Cristo, vários anos, algumas dezenas de anos depois, ok? Aí então, nós entramos aqui no capítulo de número 22, capítulo de número 22, muito importante para todos nós, capítulo de número 22, os pecados de Jerusalém, mais uma vez são explicitados e repetidos os pecados de Jerusalém, inclusive com a opressão ao órfão e à viúva, que tornou pior do que Sodoma, conforme a palavra do Senhor ao profeta. Deus olha para o profeta e diz isso, que Jerusalém se tornou pior do que Sodoma, e isso não apenas por causa dos pecados, mas por causa da impiedade dos reis que passaram por ali. Veja bem, a cobrança do tributo vinha também sobre a viúva e sobre o órfão, e Deus condenava plenamente essa cobrança. E a cobrança desse tributo, ele não acontecia apenas pela igreja do Senhor. Aliás, pelo templo. Ela acontecia também pelo rei. Se a cobrança viesse apenas do governo, ainda seria uma coisa a se pensar, porque o governo taxa a todo mundo que acha que deve. Mas a igreja naquele tempo, você já não tinha mais a liberdade, ou você nunca teve até esse tempo, de você fazer a entrega do seu dízimo por amor ou porque desejava no seu coração. Não, o dízimo era lei, e a igreja cobrava o dízimo, e a igreja mandava sacerdotes, e mandava guarda do templo, até as casas mais pobres, para cobrar o dízimo. E se não tivessem o dízimo para pagar, eles tomavam terras, eles tomavam casas, eles tomavam colheitas, eles expulsavam o pobre e a viúva de sua casa, eles expulsavam o órfão.
Então o sistema tinha se corrompido de uma forma tão poderosa que o povo de Deus estava nas mãos e no jugo tanto da política governamental quanto da igreja, fazendo disso uma coisa horrorosa a Deus. E ele diz aqui, a partir do verso 1 do capítulo 22, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, ou seja, Jerusalém, far-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize assim, assim diz o Senhor, ai da cidade que derrama sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar pelo seu sangue, que derramaste, que fizeste a culpa, e pelos ídolos que fabricaste, que contaminaste, fizeste chegar os teus dias, e viste ao fim dos teus anos. Por isso eu fiz a vergonha das nações e a vergonha de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti rirão de ti, infamarão a ti, cheia de inquietação. E eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem sangue. O pai e a mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão. Aqui havia a lei que o estrangeiro teria que ser bem tratado na terra. Você teria que dar lugar para que o estrangeiro dormisse na tua casa. Em toda colheita, em toda vindima, deveria se deixar um pouco do fruto, para que aquele que passasse pela estrada, o estrangeiro em viagem, tivesse o que comer. Só que isso tudo foi esquecido, e a opressão veio sobre ele. No meio de ti veio a opressão sobre o órfão e a viúva. Oprimiram as minhas santas coisas nos dízimos, oprimiram em minhas coisas santas, e desprezastes os meus sábados e profanaste. Homens caluniadores se acharam ante ti, e se derramaram o sangue, e em ti, sobre os montes, comeram perversidade, comeram no meio de ti. Olha que povo terrível! Que povo terrível que Deus está apresentando aqui, e que outrora ele chamava de seu povo, e que ele sempre quis chamar seu povo, assim como ele sempre nos amou, e a sua mão esteve sempre sobre nós. Eu falei ontem, até numa live, que Deus nos chama de seus pintainhos, e que ele, como uma galinha, diz que está com as asas abertas para nos proteger debaixo de suas asas, e que suas mãos estão estendidas sobre nós. Mas somos nós quem saímos debaixo da mão de Deus para cumprir as opressões desse mundo. Somos nós quem saímos debaixo das asas de Deus para curtir as lives que não interessam, para curtir as coisas eletrônicas, para curtir tantas coisas que são contaminadas e que estão contaminadas. O falar do próprio povo de Deus e de pessoas que se dizem cristãs na internet, no Face, no Instagram, nas redes sociais, com as roupas que postam, com as palavras que usam, mostram como o povo de Deus hoje em dia está se desviando cada vez mais do caminho de Deus, através de uma chamada liberdade, que corre o risco de se tornar libertinagem. Uma coisa sempre foi clara: nós não somos uma igreja de fazer proibições, mas nós somos uma igreja que sempre diz às suas moças, às suas mulheres, aos seus jovens,
antes de sair para a rua, olhe no espelho. Antes de postar uma foto, pense assim: se Jesus Cristo ver esta foto, agradará ao coração dele? Se eu encontrar com ele na rua, porque ele pode vir a qualquer momento, essa roupa que eu estou usando agradará ao meu Senhor? Essas palavras que eu estou usando, essas atitudes que eu estou tomando, elas são as suficientes para me abençoar e me colocar no arrebatamento, se ele vier hoje? Sim, isso nós temos que pensar. Uma pessoa criticou, um pastor inclusive, jovem, criticou muito a utilização da palavra carpe diem, que é uma palavra latina, do latim, que significa viva o hoje, viva o momento. Mas a crítica que ele fez foi toda sobre a palavra. E o problema não é essa palavra, porque Jesus Cristo mesmo, de certa forma, usou esta palavra quando ele disse assim: não viva o amanhã, viva o hoje, pois a cada dia já basta o seu próprio mal. Não viva o passado, porque o passado tem que ser lançado no mar do esquecimento, e o amanhã não existe. Viva o hoje. Então o problema não está em viver o hoje, em viver o momento, está em como se vive o hoje e em como se vive o momento. Se eu realmente for viver a minha vida como se hoje fosse o último dia, com certeza eu nem estaria aqui falando com você, perdendo meu tempo em lhe dar uma escola bíblica dominical. Eu estaria ajoelhado ali no canto, adorando 24 horas, se eu soubesse que hoje é o último dia, porque a hora que o meu Senhor chegasse, eu queria ouvir sair da boca dele a frase: vem, meu filho, entra no meu descanso, e não a frase: uma coisa eu tenho contra você. Portanto, viva assim, como se hoje fosse o último dia. Vá na praia, sim, mas agradeça a Deus pela maravilha que é aquele mar. Agradeça a Deus pelo sol que estará sobre a tua cabeça. Agradeça a Deus pelas condições financeiras que te levaram até lá. Agradeça a Deus a viagem que foi calma e tranquila que te levou até lá, porque você pode não ter a volta. Agradeça a Deus quando você chegar aqui pela volta e pela libertação que Ele te deu no caminho. E agradeça a Deus por Ele ter te escolhido e poder te chamar de meu filho e meu servo. Isso é carpe diem, é viver o dia e viver o momento, o que o povo de Jerusalém não soube e não estava sabendo fazer. E isso nos leva, então, ao capítulo de número 23. O capítulo de número 23 é um capítulo também condenatório, e uma condenação muito séria, porque no capítulo de número 23, ele diz assim: duas irmãs insaciáveis na promiscuidade e adultério. E essas duas figuras, elas são representativas da traição do povo de Israel contra Deus. Ele começa assim, o título é Oalá e Oolibá, as duas meretrizes, as duas prostitutas. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se
na sua mocidade, ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oolá, e a mais velha, Oolibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria, Oolá, e Jerusalém é Oolibá. Tempo em que o reino ainda estava dividido em dois grupos. Um grupo, Jerusalém, que tinha um rei. E Jerusalém era representado por duas tribos, apenas duas tribos. Levi e nossa, me deu branco. Eram as tribos a tribo de sacerdotes e a tribo de levitas. Enquanto as outras 10 tribos tinham um outro rei, cuja capital era Samaria, tá? Levi e Judá. Agora sim, Jerusalém era representada por duas tribos, Levi e Judá. As outras 10 tribos tinham como capital Samaria, onde tinha um outro rei. E Deus diz assim: e quanto ao seu nome, Samaria é Oolá, ou seja, as 10 tribos prostitutas. E Jerusalém era Oolibá, ou seja, também uma prostituta. Isso Deus falava por causa de todos os ídolos que entravam frequentemente no meio de Israel. Israel, para se proteger dos seus inimigos, fazia ligações com muitas tribos. Tiveram uma forte ligação com o Egito, tiveram uma forte ligação com a Síria, tiveram uma forte ligação com a Pérsia e tiveram uma forte ligação com a Babilônia. Portanto, ele ficava andando entre esses países, fazendo promessas para os reis de cada um desses países, cada uma dessas nações. Assim, se o Egito atacasse, eles pediriam a ajuda aos medos, aos persas, aos babilônicos. Se a Babilônia atacasse, eles pediriam ao Egito. E assim, para frente. E com isso eles se contaminaram com todos os deuses dessas nações. E ao fazer essas alianças, eles comprovaram principalmente a Deus que eles não acreditavam que Deus tinha o poder o suficiente para os livrar de todos os seus inimigos. E isso então contou como a maior prostituição desse povo. Queridos, se nós não cremos em um Deus que é capaz de nos livrar e de nos libertar, nós jamais seremos verdadeiramente livres. É por isso que a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma aliança com um homem que nos livra do mal. Não é uma aliança com um ministério da igreja que nos livra do mal. Não é uma aliança com o pastor que nos livra do mal. O que nos livra do mal é uma aliança com Deus, porque essa aliança com Deus nos dará sabedoria o suficiente para nos abençoarmos e para nos ligarmos a ministérios abençoados, a pastores abençoados e a igrejas abençoadas, não sermos objeto de engano para nenhum membro da igreja e nenhum dos nossos amigos e irmãos que estão à nossa volta.
não quer ser um prostituto, uma prostituta diante de Deus? Mantenha a tua aliança com Ele, ok? Vamos seguir mais um capítulo, porque nós trabalhamos através de cada capítulo que tem tantas coisas a nos ensinar, né? Porque esse capítulo já traz sobre os filhos de Deus, então é o fogo de Deus de uma forma tão potente e tão poderosa. Vamos lá. O capítulo de número 24, ele traz uma parábola, que é chamada de a parábola da panela. E ele diz assim: E veio a minha panela do Senhor, no 9º ano do 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém, nesse mesmo dia. E usa de uma comparação para com a causa rebelde, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, põe a panela ao lume, ou seja, no fogo, e põe-na, e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas, espáduas, e enche de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma. Você já percebeu que quando você põe ossos e carne numa panela para ferver, ele solta aquela espuma, né? Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço e pedaço, e não cai a sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Só sobre uma penha descalvada o pôs, e não derramou sobre ela para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, ao formar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja descoberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira, amontoando muita lenha. Acende o fogo, consome a carne, tempera especiarias, ardem os ossos, então porás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a escuma, na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. A panela no fogo simboliza a destruição de Jerusalém. A carne retirada simboliza o povo exilado, que será levado para fora. A panela posta de volta ao fogo significa a cidade que vai estar queimando. A morte da mulher de Ezequiel, nos versos 23 e 24 aqui, durante a tomada da cidade, mostra a dor e a aflição que todo o povo passaria. Dor, aflição e vergonha
E por que isso? Você pode dizer assim para mim? Pela desobediência. Repita aí. Repita aí. Pela desobediência. Sim, foi pela desobediência. Que então a cidade queimou. Muitos dos exilados foram então para a Babilônia. Naquele grupo foi Ezequiel, mas sua esposa não. Morreu na tomada de Jerusalém. Foi para lá também Daniel e os outros 3 príncipes, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi para lá um povo com vergonha e com dor. Jeremias ficou na cidade, chorando pela cidade e chorando pelo que ainda iria acontecer, pelo que Deus ainda lhe mostrava. Você vai ver isso em Lamentações de Jeremias. E por isso ele é chamado de o profeta chorão, porque ele chorou sobre as cinzas da cidade, permanecendo em Jerusalém. A panela foi queimada e a sua sujeira se fundiu com a panela. Os príncipes foram levados cativos para a Babilônia. E a mão de Deus permitiu isso, porque o povo precisaria viver aquela vergonha. Cuidado, querido, querida. Cuidado. Até hoje, Deus exila muita gente. Algumas vezes, quando você olha para as igrejas, você que é de Yahvé Shammah, você que é de outra igreja e nos assiste, você verá quantas pessoas somem da igreja e vão para o mundo. Não tem coragem de voltar para a igreja. Esses são os exilados que viveram e viverão em pecado. E que se não se arrependerem dos seus pecados e não se colocarem de novo debaixo das mãos de Deus e não buscarem o perdão em Deus, serão consumidos nesse mundo. Ali perderão a grande chance que Deus lhes deu um dia de serem chamados nação santa, povo eleito, sacerdócio santo do Senhor. O capítulo 25 já vem falar sobre Amon. Lembra que ele estava indeciso, Nabucodonosor, se ele atacava primeiro a Jerusalém ou primeiro a Amon? Ele atacou Jerusalém. 5 anos depois, ele ataca, então, a Amon. E aí o profeta dá a profecia contra Amon. Ezequiel profetiza 4 anos antes de Amon ser atacada. E ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles e dize: filhos de Amon, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto que tu disseste, acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, beberão o teu leite, e farei de Rabá, a capital, uma estrebaria de camelos,
e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Gente, profetizado antes, dava para entender essa profecia, dava para mudar de caminhos, dava para se colocar de joelhos diante do Senhor, dava para pedir perdão pelos seus pecados, dava para pedir perdão por terem zombado de Jerusalém pelos acontecimentos ali, dava. Mas o coração do homem não permite. O coração do homem gosta de destruição. Até hoje, nós ainda temos o costume de dar alguns conselhos como: não conte sonhos para quem não sonha com você. Não conte milagres para aqueles que não acreditam ou que não querem o teu milagre. Guarde as tuas palavras com sabedoria, para que elas sejam ditas apenas a sábios, porque os tolos tornarão as tuas palavras contra você, para matar teus sonhos, para matar as tuas crenças e para te destruir. Portanto, sonhou algo muito bom para você? Conte com aquele que se alegra com você em cada vitória que você tem, e não com aquele que te inveja a ponto de você contar uma história de um sonho e ele dizer: ah, isso, sonho é sonho, conta como sonho, tá? Sonhos só representam mesmo aquilo que a gente gostaria de ter, não tem poder nenhum. Não. Conte o teu sonho para aquele que diz: glória a Deus, que o Senhor cumpra em ti esse sonho. Conta o teu milagre para aquele que diz: eu creio e coisas maiores o Senhor ainda fará para ti. Amon foi destruído por causa disso. O capítulo de número 25, ele diz: Amon, Moabe, Edom e a Filistia, as cidades vizinhas que se alegraram com a destruição de Jerusalém, o profeta profetizou o mesmo fim para elas, como também Jeremias o fizera. Ezequiel e Jeremias profetizaram. E você acha que não aconteceu? Foram destruídas, foram tomadas, foram feitas escravas, e outros povos passaram a habitar em suas terras, comer os seus frutos e morar nas suas casas. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. O capítulo 27 trata da profecia contra Tiro. Essa profecia contra Tiro é o ponto culminante do livro de Ezequiel. E por que ela é o ponto culminante do livro de Ezequiel? Nós temos pouco tempo agora e eu vou tentar encerrar com essa profecia. Esse é o momento em que ele diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim e me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir suas ondas. Elas destruirão de Tiro
e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. Quanta coisa foi feita a Tiro, quanta coisa. E nós sabemos exatamente a ligação que foi feita por Ezequiel entre o rei de Tiro, sua nação e Satanás. Porque o rei de Tiro, ele quis se engrandecer sobre todas as outras nações da terra. O rei de Tiro, ele tinha um fortíssimo comércio. Ele comercializava com todas as fortes e poderosas nações. E por causa do seu comércio, ele se julgava acima de toda lei e acima de toda ordem. E Deus disse a ele que ele, por estar vivendo este pecado, ele seria lançado dos céus para a terra, porque quis se assentar acima do trono de Deus. A sua nação seria destruída, mesmo que ele tivesse todas as joias, que ele fosse dono de tudo naquela terra, que tudo aquilo ele perderia. Tudo aquilo ele perderia. Tudo. E a nação dele tremeria. A cidade de Tiro, ela é representada como um navio sobrecarregado de mercadorias prestes a afundar. Olha só. E ela seria derrotada. Totalmente derrotada. Porque o rei de Tiro era relacionado a Satanás. E assim como Satanás caiu e foi derrubado sobre a terra, e com ele todos aqueles que se prostituíam, como o rei de Tiro, é considerada todas as nações que eram prostituídas pelas suas mercadorias e pelas suas belezas. Assim, Deus colocaria por terra um dos reis mais demoníacos que tinha na face da terra. Portanto, toda a riqueza dele, toda a riqueza, todo o poder, toda a magnificência, é nada nas mãos daquele que é dono do ouro e da prata e que está nos olhando lá dos céus e que está colocando sobre nós e sobre o nosso coração e sobre as nossas palavras a vara da medida do Senhor. Estamos sendo medidos em altura, largura, profundidade, em como nós nos portamos diante dos homens nessa terra, em como nós pensamos sobre as coisas de Deus nessa terra, em como nós tratamos cada ser humano ou até mesmo animal nessa terra, e como nós vivemos nessa terra. Por isso é necessário uma vida plena, uma vida muito plena. A parte B aqui do capítulo 28, Ezequiel anuncia o castigo das nações estrangeiras também. Ou seja, todas as nações que se prostituíram com a cidade de Tiro, todas elas cairiam por terra, todas elas seriam devastadas. E quando Deus fala, Deus cumpre cada uma dessas palavras. Ok, queridos?
eu quero deixar aqui com vocês esse nosso encerramento, pelo menos aqui no capítulo de número 28, onde nós iniciaremos novamente em nossa próxima aula, quando for nossa vez, quando for nosso dia, quando for nossa próxima aula, do capítulo de número 29, ok? Foi um prazer muito grande estar com você. Foi um prazer muito grande te receber neste dia tão abençoado. E espero que aquilo que nós buscamos ensinar você entre no teu coração e te traga um poder celestial, uma graça divina. Vamos orar? Eu quero orar com você agora. Levante a tua mão, assim, em direção aos céus. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder dividir mais esta aula com os meus irmãos, de poder trazer, Senhor Deus, diante deles o conhecimento sobre a palavra que o Senhor tem dado a todos nós através do livro sagrado que é a Bíblia e que é a tua santa palavra. Enche, Senhor Deus, os nossos corações de fé e de afeto múltiplo. Enche, Senhor Deus, o nosso coração de alegria, para que dos nossos lábios possam produzir cânticos novos, cânticos de avivamento e vida abundante. E que hoje, Senhor Deus, no culto desta noite, que começará às 18h30, o maior número de pessoas possa comparecer, guardados contra qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de vírus, e que eles possam ir, Senhor Deus, com todo cuidado, usando suas máscaras, usando o álcool gel, usando, Senhor Deus, se puderem e se tiverem, protetores faciais e luvas, porque é hora de nos protegermos cada vez mais desta praga que está avassalando o mundo, que já matou hoje 4.000 pessoas nos Estados Unidos, que aumenta o número de mortes no Brasil e em todas as nações da terra. Mas nós, como Igreja do Senhor, profetizamos a cura de todo o teu povo, profetizamos a cura das nações, profetizamos a cura do nosso Brasil, da nossa Minas Gerais, do nosso estado e da nossa cidade, Senhor Deus, de Contagem, do nosso município, Senhor Deus, do nosso bairro tropical e da tua igreja, Yavé Shammah. Cada membro ligado a esta igreja receba o revestimento santo do Senhor contra toda a peste, recebendo toda a cura que vem dos céus, e que possam se alegrar grandemente na tua presença. Eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro sobre você, meu amado, minha amada, vida e vida em abundância. Um beijo para você e um beijo no coração. Fiquem na paz.